Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de vetores em uma iniciação à geometria analítica. Capítulo 7, exercício número 21. Vamos ao enunciado. São dados R, x igual a 1 mais t, y igual a 2 menos t, z igual a 1 mais t e p, que é igual a 2, 1 e 0. Letra A. Dê uma equação do plano π que passa por P e é perpendicular a R. Letra B. Calcule a intersecção do plano π com a reta R. Letra C. Ache o simétrico de P em relação à reta R. Bom, começar fazendo uma representação do que temos para podermos começar a resolver aí a letra A. Então, ele nos deu uma reta R e nos deu um ponto P. E para a letra A, ele quer achar a equação de um plano π. Então, vou começar aí representando o que eu quero encontrar. Um plano π no espaço. Então, aqui está o meu plano π, que passa por P. Então, eu vou colocar o ponto P aqui no plano π. E é perpendicular à reta R. Então, eu vou representar a minha reta R fazendo um ângulo de 90 graus com aí o plano π. Aqui é o ponto de intersecção, tá? Porque eu sei que intersecta, porque ele já disse aqui que ele quer a interceptação desse plano π. Então, aqui temos a reta R. Bom, fiz a representação e eu preciso aí de escrever a equação desse plano π. O que a gente tem de informação para retirar da reta R? A gente tem um ponto R, e tem um vetor que é chamado de vetor diretor da reta R. Bom, vamos localizar eles aí na reta. O ponto R, olhando na equação paramétrica, é quem está sozinho. Então, essas são as coordenadas do ponto, 1, 2 e 1. Então, esse ponto R é 1, 2 e 1. Essas são as coordenadas de R. E o vetor diretor da reta é quem acompanha o parâmetro. Então, a gente tem aqui o valor que acompanha o parâmetro é mais 1, menos 1 e mais 1. Então, essas são as coordenadas do vetor R. 1, menos 1 e 1. O vetor R, ele é perpendicular ao plano. E para escrever a equação de um plano, eu preciso do vetor normal que dê a direção dele. Como R é perpendicular ao plano, ou seja, paralelo ao vetor normal, o vetor normal pode ser escrito como sendo o vetor R, 1, menos 1 e 1. Então, agora eu tenho do plano, que eu quero escrever a equação, um ponto e um vetor normal. Então, eu posso começar escrevendo a equação geral do plano. Ele diz para escrever qualquer equação, uma equação. Então, a equação geral que nos dá ax mais by mais cz mais d igual a 0, onde as coordenadas do vetor normal é dado por A, por B e por C. Então, podemos escrever o A é 1, então fica 1 vezes x. O B é menos 1, então mais menos 1 vezes o y. Mais o C, que é 1 vezes z. Mais a constante d igual a 0. Então, a equação do plano fica mais x, aqui fica menos y, mais e, mais d igual a 0. Então, a gente tem quase a equação completa do plano, falta achar essa constante d. Como ele deu as coordenadas de um ponto que pertence a esse plano, que é o 2, 1 e 0, eu vou substituir essas coordenadas do ponto na equação do plano. Então, aqui tem o x, o y e o z. Então, vamos ter 2 menos o y, que é 1, mais o z, que é 0, mais o d, que é a constante, igual a 0. Ou seja, temos aí que esse d vale 2 menos 1 dá 1, passa para o outro lado, como menos 1. Então, agora temos a equação do plano π,
que vai ser dada por x menos y mais z menos 1 igual a zero. Então, a letra A foi resolvida. Na letra B, ele diz para calcular a intersecção do plano π com a reta R. Então, aqui eu quero calcular aquele ponto ali, na letra B. Eu quero aí o plano, a intersecção, vou chamar esse ponto aqui de ponto Q, tá? Para facilitar aí a nomenclatura. Como que eu acho esse ponto? Esse ponto é um ponto qualquer no espaço, x, y e z. Mas ele é um ponto que tem que obrigatoriamente pertencer à reta R. E quais são as coordenadas de x, y e z para a reta R? É 1 mais t, então o x fica 1 mais t, o y é 2 menos t, 2 menos t, e o z é 1 mais t. Então agora eu tenho o ponto Q em função de uma única variável. E esse ponto Q, ele tem que satisfazer a equação do plano, porque ele é a intersecção da reta com o plano. Então, pegando a equação do plano, que é x menos y mais z menos 1 igual a zero, e substituindo o ponto Q, a gente tem para o x 1 mais t, aí menos o y é 2 menos t, mais o z é 1 mais t, menos 1 tem que ser igual a zero. Então, dessa equação a gente acha o t, então aqui fica 1 mais t, aqui distribui fica menos 2, aqui fica mais t, ali mais 1, mais t, menos 1, igual a zero. Mais 1 com menos 1 simplifica, t com t mais t, temos 3t, aqui 1 menos 2 dá menos 1, passa para o outro lado como 1. Então, temos que t é igual a 1 terço. Então, como queríamos achar as coordenadas do ponto de intersecção de R com o plano π, temos agora como calcular, que é o ponto Q, que vai ser 1 mais t, então 1 mais 1 terço, vírgula 2 menos t, 2 menos 1 terço, e 1 mais t, que vai ser 1 mais 1 terço. Ou seja, 1 mais 1 terço, coloca 1 aqui, né? A gente tem, divide por 1 dá 3, vezes 1, aí 3, com mais 1, 4. Então, 4 terços. Aqui, tira MMC, dá 3 também, divide por 1, fica 3, vezes 2, 6. Aqui divide por 3 dá 1, vezes 1 menos 1, 6 menos 1. Temos aí 5 terços. E aqui 1 mais 1 terço, 4 terços também, já havíamos feito essa conta. Então, temos aí o ponto Q, que é o que ele pede na letra B. E na letra C, ele despacha o simétrico de P em relação à reta R. O que seria achar esse simétrico? Aqui está o ponto P, o Q, né, que seria a reta R, e é onde eu tinha desenhado o ponto P. Então, aqui eu tenho um vetor PQ, ele quer achar um ponto que está aqui, que eu vou chamar de P', simétrico, ou seja, está à mesma distância, na mesma direção aí, por onde passa a reta R. Então, aqui estaria o simétrico. Então, para resolver esse problema, a gente pode escrever que o vetor que vai de P até Q tem que ser igual, ou seja, mesmo tamanho, mesma direção, mesmo sentido, que o vetor que sai de Q e vai até P', porque é o ponto simétrico em relação a P. Escrevendo como aí pontos, a gente pode... Quem é o vetor PQ? É o ponto Q menos o ponto P. Quem é o vetor QP'? É o ponto P' menos o ponto Q. Como eu quero achar P', esse ponto Q passa aqui para esse lado, fica Q com mais Q, 2Q, menos o ponto P. Então, esse ponto P' simétrico vai ser 2 vezes o ponto Q. Esse ponto Q a gente encontrou como 4 terços, 5 terços e 4 terços, menos o ponto P, que é dado por 2, 1 e 0. 2, 1 e 0. Então, vamos ter aí que o vetor P'
vai ser aqui, multiplica o primeiro termo, fica 8 terços, menos 2 na primeira coordenada, aqui multiplica, fica 10 terços, aqui menos 1, na última coordenada, 8 terços, menos nada, temos ali. Fazendo a conta aí das frações, aqui se dá 3, aqui divide por 3 fica 1, vezes 8, aqui divide por 1 dá 3, vezes 2, menos 6, 8 menos 6, fica 2 terços. Aqui MMC dá 3, divide por 3 fica 1, vezes 10 dá 10, aqui divide por 1, dá 3, vezes 1 menos 3, 10 menos 3, 7 terços, 8 terços. Essas são as coordenadas do ponto P', simétrico aí a reta R. É o ponto simétrico de P em relação à reta R. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!